Ele levou sua amante para jantar no restaurante e viu sua ex-mulher ser pedida em casamento por um milionário. Muitas pessoas só dão valor quando perdem. Certamente essa é uma das frases que mais escutamos quando o assunto é um relacionamento que não deu certo, onde alguém acaba se arrependendo da maneira que agiu quando estava ao lado do ex ou da ex. E foi exatamente esse o sentimento de Jorginho ao levar sua amante para jantar, pois ele simplesmente deu de cara com a esposa que abandonou em uma situação que o fez ferver de ciúmes e inveja. Jorginho Bragança era filho do dono de uma loja de móveis muito tradicional em sua cidade, no interior de Minas Gerais. Quase tudo naquela família era feito em consenso entre os homens, como se fosse uma espécie de clube do Bolinha, onde um aconselhava o outro na hora de tomar decisões. Quando o rapaz apareceu com Ágata, sua nova namorada, em um churrasco de fim de semana, todos a acharam incrivelmente bonita. Mas havia um problema que não puderam deixar de notar: os calos que a moça carregava em suas mãos. Nenhuma menina da família rica teria calos como aqueles, o que significava que ela trabalhava em alguma atividade braçal, como faxineira ou lavadeira. No mesmo churrasco, enquanto as mulheres da família despistavam a moça, os homens levaram o rapaz até um canto discreto para saberem mais sobre aquela namorada que ele estava tentando introduzir na família. "Onde você conheceu essa menina, Jorginho?" um tio perguntou. "Na universidade. Ela estuda enfermagem", respondeu o rapaz, que àquela altura estava no 4º ano do curso de medicina. "E a qual família ela pertence?" seu próprio pai perguntou de maneira rígida. Foi então que Jorginho deu de ombros e explicou que Ágata, apesar de muito inteligente, era faxineira na universidade e, por ser funcionária, possuía uma bolsa de 50%, trabalhando duro para pagar o restante da mensalidade. Aquilo foi motivo de alvoroço entre os homens da família, que logo o alertaram para que não deixasse que essa história não passasse de uma aventura, pois a riqueza que a família construiu ao longo dos anos havia sido edificada com bons casamentos, e por isso era a obrigação deles abrirem o olho do rapaz. Jorginho tranquilizou a todos, dizendo que o caso dele com Ágata não passava de diversão. Acontece que a moça engravidou no 2º mês de namoro, e isso deixou todos chocados. "Veja a loucura que você fez!" O pai de Jorginho chegou a agredi-lo ao saber que o filho tinha engravidado uma faxineira bolsista. "Precisamos encontrar uma solução para essa criança", a mãe do rapaz sugeriu. Os homens da família se reuniram outra vez e conversaram com Jorginho para juntos tomarem a melhor decisão. Todas as hipóteses foram jogadas na mesa, e eles acabaram tendo a ideia de levar Ágata para morar na roça, em uma fazenda que pertencia à família, com a desculpa de que ela seria cuidada e que ficaria melhor longe dos produtos químicos de limpeza e do esforço físico. Ágata não percebeu que aquilo era apenas uma manobra para esconder da sociedade a moça pobre que o herdeiro da família tinha engravidado. Apesar de estarem gostando nada daquela história, fazer qualquer mal ao neto que estava por vir era algo fora de cogitação. Afinal, se alguém acabasse descobrindo que eles pensaram nessa hipótese, o escândalo poderia ser ainda maior. Assim, o tempo passou e a moça acreditou nas promessas daquela família. Ela trancou a faculdade e ficou com os empregados da fazenda, que realmente a tratavam muito bem. Jorginho continuou com o curso de medicina e só aparecia aos finais de semana, sempre com uma marca de batom na roupa ou outro sinal de traição. Ágata, apesar de humilde, não tinha nada de boba e logo começou a notar que servia apenas para distrair o filhinho de papai quando ele estava entediado. Por causa disso, muitas foram as vezes que eles brigaram, mas Jorginho sempre usava a gravidez como desculpa para acalmar a moça. Os meses se passaram e uma linda menina finalmente nasceu. Ágata deu a ela o nome de Ana Clara, e naquele momento imaginou que finalmente sua vida tinha entrado nos trilhos. Acontece que o olhar de Dona Agnes, a mãe de Jorginho, acusava que aquele seria apenas o início de seu inferno, pois ela não gostou nada do que viu na própria neta. "Essa criança não tem nada a ver com você. Eu sabia que isso não passava de um golpe do baú", acusou a rica senhora. A opinião se espalhou feito praga na família, e todos começaram a pressionar a Ágata para que ela contasse a verdade, pois a menina se parecia apenas com ela e não tinha um traço sequer dos Bragança. A pressão sobre a moça foi tão grande que ela acabou aceitando a humilhação de ter que deixar a filha passar por um exame de DNA. E para o seu completo desespero, o resultado deu negativo. Jorginho não era o pai da pequena Ana Clara. "Isso é impossível! Eu nunca tive outro homem que não fosse Jorginho!" Ágata jurou para a família inteira que a julgava. Mesmo assim, eles recusaram a refazer o exame. Havia um laudo feito por uma clínica respeitável. Não havia qualquer semelhança entre a menina e o suposto pai. Não havia motivos para eles prosseguirem com aquela mentira.
Como o parto tinha sido bastante complicado, a família deu a Agatha e sua filha 6 meses para abandonarem a casa da fazenda e nunca mais aparecerem. Esses foram os piores 6 meses da vida da moça, cujos pais já eram falecidos e não havia mais ninguém para se apoiar. Para piorar, eles proibiram que a moça e sua filha ficassem na casa grande da fazenda, reservando para elas um quartinho de empregado nos fundos. Dali, Agatha viu por diversas vezes Jorginho aparecer na fazenda ao lado de uma de suas amantes, e muitas foram elas até aqueles terríveis 6 meses se passarem. Com uma filha de colo e sem um tostão nos bolsos, Agatha foi deixada na porta de uma amiga da faculdade que a acolheu sem questionar. Dali em diante, Jorginho nunca mais a viu, e muito menos a criança que Agatha usou para enganá-lo, dizendo que era sua. Somente o tempo mostraria a verdade. O rapaz de família tradicional se formou e se tornou um respeitado dermatologista. Ele casou com uma de suas antigas amantes, uma filha de médico que abriu muitas portas para sua vida profissional. Os negócios iam bem, e a família estava satisfeita com o destino do rapaz, aliviados por ele ter escapado das garras de uma faxineira interesseira. Os anos se passaram, e no aniversário de casamento, Jorginho decidiu viajar com a nova esposa para comemorarem. E foi durante o jantar que ele sentiu seu sangue gelar. Eles ainda estavam olhando o cardápio de um fino restaurante à beira-mar quando uma linda mulher se sentou à mesa com um homem muito elegante. Jorginho não conseguiu tirar os olhos do casal, que também tinha uma filha. Ele começou a prestar mais atenção e notou que, apesar do cabelo estar mais longo e muito bem tratado, aquela à sua frente era a Agatha, e isso o deixou completamente desconcertado. Ele prestou atenção nos detalhes e viu uma bolsa cara pendurada na cadeira. Viu a chave de um Porsche sobre a mesa e o relógio caríssimo que o elegante homem usava. Mas o que mais o incomodou foi o quanto aquela criança se parecia com sua mãe, e isso o deixou com uma enorme pulga atrás da orelha. Não pode ser. O DNA deu negativo. Ele pensava enquanto reparava a filha do casal, que agora já era uma mocinha. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um trio de violinistas entrou no restaurante e caminhou até a mesa onde Agatha estava. O homem elegante ajoelhou-se e exibiu um incrível anel de diamantes, pedindo a mão de Agatha em casamento enquanto todos no restaurante aplaudiam. Agatha beijou o homem e disse que sim, que aceitava ser sua esposa. Logo em seguida, o sujeito que parecia ser muito rico abraçou a menina que o chamava de pai. Quando as palmas das pessoas cessaram, Jorginho começou a aplaudir ironicamente o casal à sua frente, deixando até mesmo sua própria esposa confusa. "O que você está fazendo?" a mulher perguntou. Agatha então se virou e viu o ex-namorado a encarando com ódio em seus olhos. "Conseguiu finalmente um otário para dar o golpe do baú, não é mesmo?" Ele acusou a moça na frente do noivo e da filha. Jorginho não esperava, mas o novo namorado de Agatha não esperou explicações e simplesmente o puxou pela camisa, dando no médico uma surra que ele jamais esqueceria. A confusão só terminou depois da chegada da polícia, e somente na delegacia que todos foram entender o caso. Jorginho agiu daquela forma porque não conseguiu aceitar que a mulher que ele tinha chutado de sua vida estava melhor do que ele, pois ela havia se formado em enfermagem e o homem que a pedia em casamento era um riquíssimo cirurgião plástico muito respeitado na região. Ele explicou ao delegado que o gatilho que o fez agir assim foi o fato da criança se parecer muito com sua mãe e que isso deixou seus sentimentos muito confusos. Jorginho pediu explicações a Agatha, que apenas o ignorou. Ela e sua nova família se mudaram para a Itália uma semana depois de se casarem, sumindo no mundo como a família dele pediu. A falta de informações deixou o playboy simplesmente maluco. Somente depois de pressionar muito sua mãe que ele descobriu a verdade. Na época do DNA, a mãe de Jorginho subornou o dono da clínica para alterar o resultado. Ana Clara era de fato sua filha, mas ela não podia deixar que uma filha de faxineira estragasse o futuro do filho. Descobrir que era o verdadeiro pai da menina fez Jorginho sentir o peso do arrependimento, pois ele não teve nenhuma misericórdia ao julgá-la e abandoná-la. Mas o que aumentava ainda mais seu ódio era o simples fato de saber que Agatha, a faxineira, agora estava casada com um homem muito mais rico do que ele e vivendo a vida que nem mesmo ele poderia ter. Apesar de ter certeza que a filha era de Jorginho, Agatha nunca procurou a família que armou para ela e a jogou no relento. Ela sabia que o pior castigo que poderia dar em troca era privá-los da companhia e amor que sua linda filha preenchia em sua vida. E quanto a vocês, amigos? Acham que Jorginho foi também uma vítima de sua família? Ou acham que ele foi conivente por simplesmente ficar do lado daqueles que julgaram a inocente moça?
Os abraços especiais de hoje vão para Maria Vilma de Maringá, Paraná, Tika Sasaki, que nos acompanha do Japão, Zefinha Fraga de Aracaju, Cleusa José de Niquelândia, Goiás, Carlos Cameiro de Americana, Andréia Duarte de Cuiabá, Antônio Costa de São Luís do Maranhão e é claro que não poderíamos nos esquecer de Olga Ramos, Nelma Cândido e Maria Madalena, que sempre nos apoiam com seus comentários. E se seu nome não foi citado, deixe nos comentários e fique atento nos próximos vídeos. E se você gostou dessa história e ainda não é inscrito, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço!